A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Olá, irmãos, estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Conduz-nos neste estudo e que possamos aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vimos entre as muitas coisas na semana passada que o povo desagradava a Deus, eles desagradavam também nos dízimos e ofertas. Ao final, no verso 12, um pouco antes, Deus faz promessas se eles fossem fiéis. E o verso 12, que é o verso onde nós paramos, ele nos mostra a importância de sermos fiéis ao Senhor. Ser fiel ao Senhor é testemunho às outras nações. As pessoas veem Deus refletido em nós. E a partir de hoje nós vamos ver ainda Deus falando a este povo de seus pecados, mas havia um remanescente. Verso 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pela leitura nós podemos perceber que o capítulo 3, ele se encaminha para um juízo de Deus e para a lembrança daqueles que são fiéis, o remanescente. Vamos então, começando aí no verso 13, dar uma olhadinha em cada um desses versos, até o verso 18, final do capítulo. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Esse verso dá início a mais um puxão de orelha de Deus ao povo. Quantos, hein? Depois do assunto dos dízimos e ofertas, o estilo continua. Perguntas e respostas. Vocês têm dito palavras duras. Palavras duras. Duras críticas. Eles estavam fazendo a Deus.
como se eles estivessem em posição de autoridade e sabedoria. Mais uma vez, não enxergam em que estão errando. Mas até mesmo com esta atitude, eles nos ensinam, claro. A questão aqui no aspecto negativo. E nós criticamos Deus, nós agimos como o povo de Israel na época de Malaquias agia. Se criticamos Deus, com que conhecimento fazemos isto? O que nós percebemos aqui é que o povo de Israel, se antes tinha algum conhecimento, a impressão que temos é que eles esqueceram tudo acerca de Deus, tudo acerca de sua santidade, tudo acerca de seus mandamentos, seus decretos. O povo estava esquecido e até parece que inclusive não temiam as consequências de serem infiéis ao Senhor. Pelo contrário, ficavam cobrando recompensa. Então, eles diziam palavras duras contra Deus e ainda perguntavam: o que temos falado contra ti? Sequer enxergavam que estavam cometendo mais um sério pecado: murmuração. Eles dizem: é inútil servir a Deus. No verso 14, vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Olha a que conclusão absurda eles chegam. Então, eles tinham dito palavras duras contra o Senhor e nem sequer enxergavam o que eles estavam falando contra Deus. Deus, no verso 14, esclarece: vocês dizem, é inútil servir a Deus. Mas murmuração. A redenção que esperavam não se concretizou. Assim eles entendiam. Ora, esta redenção não tinha se concretizado ainda, mas a conclusão deles foi: não se concretizou. E aí eles perguntam: o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O que ganhamos com obediência e arrependimento? Que vantagem há em sermos obedientes, em procurar algo para nos arrepender? Este arrependimento, ele está na última parte aí do verso. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Este andamos lamentando é uma forma de falar sobre a demonstração de contrição e arrependimento. Andar lamentando em pano de saco e cinzas, que era um costume para demonstração de arrependimento. Por isso, nosso comentário: o que ganhamos com obediência e arrependimento. Essa parte aqui do arrependimento, ao qual eles perguntam que vantagem há, se refere à atitude dos judeus de andar em pano de saco, lamentando. Ora, eles sequer faziam isto, mas diziam: o que vamos ganhar se fizermos isto? O que ganhamos quando obedecemos a Deus? O que ganhamos quando ficamos diante dele contritos? O que eles evidenciam, na verdade, com suas palavras, com sua cegueira espiritual, é uma demonstração de puro interesse. É um toma lá, dá cá. Mas com Deus isto não funciona. Deus vê o coração, Deus
não é atraído por mercenários, demonstração de puro interesse e não amor ao Senhor, não é o que Deus busca. Principalmente interesse em coisas terrestres, não espirituais, que era o caso do povo nessa época, e depois de terem visto seus antepassados experimentarem tanta agrura também por causa do pecado. E ao mesmo tempo, tanto a mão de Deus, até mesmo em termos de demonstração de poder, em termos de milagres, protegendo-os, preservando-os. É só por causa da misericórdia de Deus que eles estão, neste momento aqui do nosso estudo, vivos. Na época de Malaquias, no início do capítulo 3 mesmo, nós lemos, Deus diz: olha, eu não mudo, e porque eu não mudo, vocês não são destruídos. Em outras palavras, Deus permanece misericordioso, Deus permanece fiel às suas promessas, por isso Israel não foi destruído totalmente. Mas o que eles faziam nessa época? O povo estava afrontando o Deus poderoso que eles conheciam na história do seu próprio povo. Eles tinham registros da ação de Deus, mas não se voltavam para Ele, não se lembravam do testemunho dos seus antepassados. Verso 15. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes. Os judeus, nesta declaração aqui, neste diálogo em que o livro de Malaquias se apresenta, os judeus continuam falando. Então, para não perdermos a sequência, Deus fala: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Então, é uma continuação da conclusão do povo. Agora consideramos felizes os arrogantes. Que conclusão totalmente equivocada. Felizes os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos. Isso é o que eles dizem. E que motivo eles dão para isso? Eles dizem: pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Eles têm uma visão muito limitada. Eles têm uma visão apenas de momento, ainda que entendam que a ação de Deus esteja demorando muito em relação aos seus inimigos. Ainda assim, por que seus inimigos os dominavam? Por que eles sofriam tanto a ação de seus inimigos e Deus não fazia nada, entre aspas? Ora, por causa de suas ações, por causa de sua infidelidade, por causa de tanto pecado, algo que nós listamos aqui na semana passada. Então eles dizem: por isso agora consideramos felizes os arrogantes. É o que nós estamos vendo, é o que nós estamos constatando, é o que nós estamos vendo como prova e por isso agimos como temos agido. Felizes são os arrogantes, os orgulhosos, os soberbos. Quem prospera é o que pratica o mal e escapam ilesos os que desafiam Deus. Parece que eles aprenderam a desafiar Deus com esses, os que praticam o mal. Eles dizem aqui: prosperam os que praticam o mal, os malfeitores. Quem pratica o mal é malfeitor. E eles ainda dizem: não sofre nenhum castigo. Estes que praticam o mal. Por quê? Porque escapam ilesos. Estes que desafiam Deus.
E dizem isso como se o povo de Israel não estivesse fazendo exatamente a mesma coisa, desafiando Deus. Porque é muito mais sério o que Israel está fazendo do que o que os ímpios faziam. Porque Israel foi o povo escolhido por Deus para nele ou a ele se revelar e através dele se revelar também às outras nações, aos outros povos. O que Israel faz é muito mais grave, porque eles experimentaram o Senhor e agora estão apostatando, abandonando a fé. No tempo de Malaquias, é claro que o Antigo Testamento ainda não estava completo, mesmo porque o próprio Malaquias é um profeta desta época e seu livro faz parte do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Mas o livro dos Salmos, assim como outros livros, eles já tinham. E o livro dos Salmos é um exemplo que nós podemos ter, o Saltério, de algumas visões bem parecidas com esta visão deste povo que murmurava contra Deus. O Salmo 10 é um exemplo. Nós lemos no Salmo 10 um sentimento bem parecido com este do tempo de Malaquias, onde eles olhavam para o progresso dos ímpios e ficavam questionando Deus. Mas no livro dos Salmos, a conclusão é favorável ao Senhor. É uma conclusão de reconhecimento do senhorio de Deus. Então, por exemplo, no verso 5 do Salmo 10, nós temos lá, falando sobre os ímpios. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. E vai continuar falando sobre o comportamento dos ímpios, algo parecido com sucesso e felicidade. Porém, no verso 16, o salmista já está na conclusão correta. Ele diz lá no verso 16: o Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desapareceram os outros povos. E ele vai finalizar então falando da justiça, sim, verdadeira de Deus. Também temos esses testemunhos no Salmo 119, verso 11, que fala de forma bem específica sobre o nosso coração como refúgio para a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. Salmo 119, verso 11. Eles tinham nas mãos as Escrituras. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Por que não guardar os preceitos de Deus? Por que não guardar a sua palavra, os seus mandamentos? Por que não amar o Senhor, não colocá-lo em primeiro lugar nas suas vidas? É o que está nas Escrituras. Salmo 119, verso 11. Guardar, observar, amar para não pecar contra Deus. Quando as Escrituras ficam de lado na nossa vida, nós pecamos, porque não a estamos observando. Ora, o Salmo 73 é outra advertência contra os pensamentos de cobiça da vida dos ímpios. E parece que mais uma vez a tendência do povo é esta: olhar os maus exemplos, ainda que aqui também no Salmo 73 haja arrependimento e volta para o Senhor. Qual era a atitude aqui do salmista? Salmo da família de Asaf, muito conhecido nosso este salmo. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Olha, tinham que observar esse primeiro verso.
Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Israel, os puros de coração, não Israel, os ímpios. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Olha, em forma poética aqui, os argumentos, o pensamento até aqui é o mesmo do Israel do tempo de Malaquias. Do seu íntimo, verso 7, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Olha, são os tais, são os poderosos. Verso 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. E olha o 13, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha aí o salmista aqui nesse verso 13, tendo a mesma conclusão do Israel dos dias de Malaquias. De que adianta se arrepender? De que adianta servir ao Senhor? É o que observar os seus preceitos. É o que nós vimos aqui do povo de Israel falando. A mesma conclusão do salmista no verso 13. E ele continua, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. É o que faltava para o Israel aqui do nosso estudo, da época de Malaquias. Entrar no santuário, entrar na presença de Deus, mas de forma séria, não de forma falsa. Em integridade de coração, em contrição. Foi isso que o salmista fez. Primeiro ele tenta entender tudo isso, para não ficar com seus próprios pensamentos. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Olha, entrar na presença de Deus alarga, estende nossa visão, nos faz enxergar além e não apenas as questões terrenas, as questões temporais. É isso que fez o salmista, é isso que fez o salmista aqui deste Salmo 73 de Asaf. Verso 27 ele diz: os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, verso 28, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. E assim termina este Salmo 73. Apenas 3 exemplos aqui nos Salmos de passagens onde nós vemos que não é novidade o questionamento de Israel nos tempos de Malaquias, mas ali nós temos o remédio, a solução. Para aqueles que olham para a sua vida só veem fracasso, aqueles que olham para a sua vida e não veem prosperidade, e olham para a vida do ímpio e veem essas coisas. A Bíblia abre os nossos olhos. Mas o que acontece? Muitos preferem permanecer longe. Muitos preferem até matar os profetas, como temos registrado aqui nas Escrituras em muitos casos. E nós vamos ver daqui para frente até o final do capítulo 3 o que é que vai acontecer. Verso 16. Depois, a
aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. Vamos perceber então que não era o povo inteiro que estava longe de Deus, não era o povo inteiro que era hipócrita e que estava se voltando inclusive para a impiedade, desprezando Deus e ficando com outros deuses e com as mulheres pagãs. Não eram todos. Verso 16 relata isso. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Ainda havia aqueles que temiam ao Senhor. Olha, desde o capítulo 1 que nós vimos aqui, foi pecado sobre pecado. Um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que via vantagem em deixar Deus de lado, porque era isso que eles viam na vida dos ímpios. Alegria, eles falaram que eles eram felizes, porque viviam da forma como queriam, sem qualquer responsabilidade. Mas aqui, neste final do capítulo 3, nós temos, assim como nós vimos nos exemplos dos salmos lidos, nós temos aqueles que são fiéis, ou aqueles cujos olhos foram abertos para entenderem que aquilo tudo estava errado, que não pode ser daquela forma. Aqueles que não se entregaram a tais dúvidas, a tais questionamentos, a uma vida reprovada por Deus. Então, sempre tem um remanescente. Sempre há aqueles, ainda que o grupo seja pequeno, sempre há aqueles que permanecem firmes ou aqueles que se voltam para Deus arrependidos e fazem parte, também são agregados àqueles que permanecem firmes. Este é o remanescente de Israel. Então nós lemos aqui depois, aqueles que temiam ao Senhor verdadeiramente, aqueles que não faziam as coisas desta forma, até aqui estudada, até aqui comentada. Eles conversaram uns com os outros, buscaram encorajamento na comunhão uns com os outros. Eles nos ensinam isto. É na comunhão, é na união. Como é preciosa a comunhão, a união entre os irmãos. Esta união é vida. Esta comunhão é vida. Eles buscaram encorajamento na comunhão uns com os outros. Se apoiaram, se fortaleceram. E Deus viu. O Senhor os ouviu com atenção. Deus está atento. Deus vê, Deus ouve, Deus age. No verso 17, nós vamos ver isto bem claro. A ação de Deus na vida destes permaneceram firmes. Ele conhece nosso coração. Ele conhece todo o nosso ser. Quando os que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, buscaram encorajamento na comunhão uns com os outros, adoraram ao Senhor verdadeiramente, o Senhor que vê todas as coisas, viu. E o que acontece então? Eles escreveram um livro como memorial na presença do Senhor. Um livro como memorial
acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Aquilo ficou registrado para não haver dúvida. O que é isto? O que é este livro como memorial? Para que fosse lembrado, um livro para que ficasse registrado que havia pessoas que temiam ao Senhor. Bem, os governantes terrenos mantinham registros de seus atos notáveis. Nós temos como exemplo o rei da época lá de Ester, aquele que foi seu marido mais tarde, rei Assuero. Ester, capítulo 6, verso 1. Houve um dia em que ele perdeu o sono, ele teve insônia, e o que o rei fez? Então, ele resolveu ler um pouco. E quando nós lemos, o sono vem. Foi o que aconteceu com o rei Assuero. Nós lemos lá, no capítulo 6, verso 1. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reino e que o lessem para ele. Olha aí, o que o rei fazia ficava registrado. Então foi algo parecido que este grupo fez, deixando registrado para servir como memorial. O grupo composto por pessoas tementes a Deus fez então algo parecido ao rei que se casou lá com Ester, a história lá de Mardoqueu, de Ester, livro de Ester. Esse livro memorial serviria de base de julgamento de suas vidas. Eles entendiam assim, também indo às Escrituras. O grupo composto por pessoas tementes a Deus fez algo parecido para servir-lhes de testemunho com relação a seu temor e honra ao nome do Senhor. Indo agora ao livro de Daniel, nós temos mais um exemplo do que fez com que este grupo temente a Deus tomasse essa atitude de escrever um livro como memorial para que ficasse nele registrado algo que servisse de testemunho no julgamento. Daniel, capítulo 7, no verso 10, nós lemos assim: de diante dele saía um rio de fogo. Daniel tem um sonho de 4 animais, sonho profético. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento. E os livros foram abertos. Percebem? Onde foram aqueles que temiam a Deus para escreverem este livro como memorial? Os livros foram abertos. Eles entendiam. Essa é uma questão de julgamento. Deus não vai deixar essas coisas do jeito que estão. Há muito erro. Nós não queremos compactuar com a vida desses ímpios, ainda que pertencentes a Israel. Também capítulo 12, verso 1, nós temos lá um registro semelhante quando Daniel está tendo uma revelação de Deus acerca dos tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia,
como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Ele continua sua revelação acerca das coisas do fim, mas nós vamos ressaltar apenas este verso para darmos mais um embasamento aqui a esta atitude do grupo que temia a Deus, escrevendo um livro como memorial. Mas, assim, só para vocês se lembrarem como isto se refere lá às coisas do fim e desde o Antigo Testamento. O povo de Israel já sabia disto. Olha o que diz o segundo verso aqui deste capítulo 12. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. No Novo Testamento, nós também temos expressões como esta, no Apocalipse. Foram abertos os livros de julgamento, para julgamento das ações, das atitudes das pessoas, e o livro da vida. Então, esta é toda a base aí para entendermos este tão estranho verso 16. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Sabe, você, com as suas atitudes, com a vida que você leva, você está escrevendo um livro como memorial, um livro onde serão lembradas as suas atitudes diante de um julgamento lá na frente. Não é bom prestarmos atenção na palavra de Deus e mudarmos de atitude e acertarmos nossas contas com Deus enquanto ainda temos tempo? Verso 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eles quem? O remanescente de Israel, o grupo que permaneceu fiel, o grupo que se arrependeu e voltou-se para Deus, que é misericordioso, perdoa o pecado, esquece, lança nas profundezas do mar e restaura essas pessoas. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Palavras de Deus ao profeta Malaquias, direcionadas ao Israel daquele tempo, rebelde ao Senhor, para que eles se arrependessem e voltassem para Deus. Palavra de promessa, sim, de que haverá um dia em que Deus será, sim, de forma completa e definitiva, redentor. Os que desanimaram deixaram o Senhor de lado. O grupo fiel, eles experimentariam e experimentarão, em termos de futuro, da parte de Deus, a sua justiça para aqueles que permaneceram fiéis, para o seu povo verdadeiro. Aqui, Antigo Testamento, esta mensagem direcionada ali a Israel é uma mensagem nos nossos dias direcionada a todos os povos, mesmo porque o Israel do Antigo Testamento foi escolhido por Deus, foi formado por Deus, foi levantado por Deus para dar testemunho da existência, da salvação do Criador de todas as coisas. Salvação que Ele oferece a povos
de todas as nações, a pessoas de todos os povos. Esta é a mensagem que Deus deu ao Israel terreno do Antigo Testamento. Mensagem que está aqui a Malaquias, mas que no Novo Testamento nós vemos isso de forma bem clara, e até mesmo no Antigo Testamento, em vários textos. O Senhor está interessado em todos os povos, pessoas do mundo inteiro. No Novo Testamento isso fica bem claro. E nas questões relacionadas ao fim dos tempos, fica mais claro ainda. Então nós lemos aqui que Deus vai agir no dia em que eu agir. Deus vai agir no momento certo. Haverá um juízo no tempo de Deus. Não adianta ficarmos falando como os antigos falavam. Por exemplo, estes do tempo de Israel. E nos nossos dias também há pessoas assim. Ah, quanto tempo se passou. Isto não vai acontecer mesmo. Debandar, abandonar o Senhor é uma mostra de que, na verdade, nunca se creu nele. Abramos os nossos olhos para que, olhando nossa vida, nossos procedimentos, se detectarmos qualquer coisa nesse sentido, eliminemos e realmente confessemos ao Senhor e nos voltemos para Ele, porque Deus vai agir. O tempo é dele, não nosso. Então, Deus diz, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. O meu tesouro pessoal é um cumprimento. Esta citação está lá em Êxodo 19, versos 5 e 6. No verso 5, mas nós vamos ler o verso 6 também. Êxodo 19, versos 5 e 6. Olha como nós podemos pegar o Antigo Testamento, uma promessa feita ali ao povo de Israel, e estendê-la para todos os povos, porque esta era a intenção de Deus. Êxodo 19, versos 5 e 6, Deus se referia a um tesouro pessoal, o seu tesouro pessoal. Nós lemos assim, Deus falando com Moisés, os projetos, os planos de Deus para o povo escolhido. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, algo que o Israel nos tempos de Malaquias não estava fazendo, com exceção daquele pequeno grupo. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus então fala isto a Moisés, para ele falar ao povo de Israel. Deus escolhe um povo, eles seriam nação santa, este povo escolhido, sacerdotes de Deus. É o que nós lemos aqui, reino de sacerdotes. Indo ao Novo Testamento, lendo a carta de Pedro, o que ele fala acerca de você e de mim? Vocês são o povo escolhido, o povo exclusivo, a nação santa, o povo adquirido. E aí nós entendemos que Deus levanta Israel para de Israel ter pessoas de todas as nações que seriam este povo. Israel escolhido primeiro, mas a salvação é estendida a todo aquele que crê. Deus chama Israel
e de Israel tem a intenção de alcançar todos os povos. Ele faz isto em Jesus, através de Jesus, que veio da descendência de Abraão. Lá em Gênesis 12, Deus fez esta promessa a Abraão. Olha, em ti serão benditas todas as nações, todos os povos da terra. Fica bem claro que Deus não olhava apenas para Israel, aquela descendência natural de Abraão, e sim para a promessa que ele faria, um cunho bem espiritual. E Deus continua nessa sua promessa definitiva e praticamente final aqui da sua palavra Malaquias, porque o capítulo 4 ele vai trazer os versos que concluem todo o livro. Então, verso 18, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Fizemos poucas citações, Salmo 10 e Salmo 73, de situações em que as pessoas olharam para o momento, olharam para os ímpios e desprezaram Deus. Mas naquelas citações, nós vemos Deus agindo e mostrando que vale a pena ser fiel a Ele. Aqui nesse verso 18, o que Deus afirma é que novamente eles veriam a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Israel já tinha visto no passado a proteção de Deus, libertação do povo, mas os ímpios do povo de Israel agiam como tal, como ímpios. O acerto de contas viria, o acerto de contas virá. Nós enxergamos esse cenário, enxergamos esta situação. De que forma nós esperamos a concretização das promessas de Deus em nosso favor, em termos de redenção definitiva, redenção completa. Jesus falou a seus discípulos: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Pelos frutos se conhece a árvore. Quantas árvores nos nossos dias dizendo que pertencem a Deus, mas os frutos que estas árvores têm produzido não engrandecem ao Senhor. Engrandecem a própria pessoa. Não engrandecem a santidade de Deus. Não engrandecem sua soberania. Não engrandecem os interesses de Deus, e sim os próprios interesses. Pelo fruto se conhece a árvore. E uma árvore, uma planta que dê frutos venenosos não pode ao mesmo tempo produzir bons frutos. É como uma fonte de água. Da mesma fonte, do mesmo manancial, não dá para produzir água potável, água boa para se beber, e água amarga, água venenosa. Então que nós observemos nossas vidas, consertemos aquilo que precisa ser consertado, nos voltemos para o Senhor. Minha oração, que cada um daqueles que participam conosco desses estudos, cada um de vocês façam parte deste grupo remanescente, ainda que pequeno, mas o grupo que pertence a Deus, ao seu tesouro pessoal. Obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui conosco em mais este estudo da Palavra de Deus.
Se esta for a sua vontade, se for da vontade de Deus, estaremos aqui na semana que vem, na próxima quinta-feira, para terminar o livro de Malaquias. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Obrigado pelo alerta que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos enche da certeza de que o justo, Senhor Deus, vai reinar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a ser sal, a ser luz, para que ganhemos para Ti o máximo de pessoas possível, a fim de que estas pessoas, juntamente conosco, desfrutem da eternidade contigo. Que grande alegria, que grande glória será estarmos contigo por toda a eternidade. Obrigado por Tua presença nas nossas vidas enquanto aqui estamos. Faz de nós vasos Teus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável.